E aí, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos, quem é novo aqui no canal, meu nome é Fernanda. Nesse canal aqui eu posto um pouco sobre vlog, lifestyle. Tô postando agora uns slow vlogs, que são numa pegada mais silenciosa, sem fala, mais tranquilo. E também tô postando agora esses vídeos sobre decoração, sobre dicas, sobre coisas que eu estou fazendo no meu apartamento, que é um apartamento alugado, então é uma coisa assim bem pé no chão, porque eu não posso fazer muita coisa. Acho que vocês gostaram da última vez que eu postei, o vídeo teve uma repercussão boa. Quem não assistiu tá aqui no card. Um vídeo sobre decorando a minha cozinha alugada, tem algumas dicas, eu mostro as coisas que eu fiz, achei que ficou bem interessante. Como eu gostei bastante de fazer o vídeo, eu resolvi já emendar mais um e falar um pouco sobre, na verdade, o primeiro cômodo que eu decorei aqui de casa, porém que ainda não está 100% pronto, que é o nosso escritório. Vou mostrar mais focado aqui no meu desktop. Eu vou começar mostrando como é que tá o espaço agora, como ele tá decorado. Ele tá assim. Esse daqui é o meu desktop, esse é o desktop do José, esses são os instrumentos, tem os meus livros, tem os livros do José, os meus materiais de arte também, algumas coisas na parede, algumas artes que eu comprei, algumas artes que fizemos, porque o escritório foi o primeiro cômodo que eu decorei na casa, o primeiro cômodo para o qual a gente comprou as coisas. Os primeiros itens que a gente tinha, na verdade, já para o escritório eram os livros e os notebooks, mais o monitor, que foi o que a gente trouxe para Blumenau quando a gente se mudou para cá no carro. Essa é uma história que eu já contei nos outros vlogs, mas enfim, a gente se mudou para cá apenas com o carro, os livros, os bichos. Quando a gente se mudou para esse apartamento aqui, a gente já tinha umas mesinhas que eu tinha comprado no outro apartamento que a gente morava, que era bem pequeno, então a gente comprou as menores mesas possíveis. Elas estavam custando aguentar o monitor. Eu e o José, nós dois temos o mesmo monitor, ele tem 32 polegadas, ele é bem pesadinho. Então, como as mesas estavam bem capengas, foi a primeira coisa que a gente comprou pra cá. Foram essas duas mesas aqui, iguais, as duas são iguais, a gente comprou no Mercado Livre e ambas têm 1,80 m por 60 centímetros. A mesa boa pra trabalhar, cabe bastante coisa, precisava ser grande. A primeira coisa que a gente fez foi medir o escritório, o quarto que seria o escritório, que é esse daqui, pra ver se ele ia caber tudo que a gente queria. Um extra de piso ali. Esse aqui é o quarto menor. Acho que dava pra fazer o escritório. Tem tomada de cá e tomada ali. Quando a gente foi alugar apartamento, eu tinha uma lista de coisas que a gente queria. Um escritório que coubesse 2 mesas grandes estava nessa lista e era uma itens da lista em que eu não queria abrir mão. Então, pra gente era bem importante que coubesse. Por quê? Quando a gente se mudou pra cá, tanto eu quanto o José, a gente trabalhava de home office. Os dois híbridos, a gente podia ir no escritório, podia ficar em casa, mas então a nossa prioridade, como a gente ficava mais em casa, era o escritório. Ele precisava estar separado da sala, da cozinha, do quarto, pra gente ter um espaço destinado ao trabalho. E ele precisava estar organizado, precisava estar bonitinho pra gente conseguir passar um dia agradável ali, confortável. A gente já tinha muitas inspirações que quem gosta de fazer decoração sabe que temos um grande aliado aí, que é o Pinterest. Eu não sei se vocês utilizam, mas desde que começou essa onda das redes sociais, acho que é a rede social que eu mais gosto até hoje. Então a gente já tinha muitas inspirações salvas. Eu peguei muitas inspirações do José também, porque a vibe que eu tinha pro escritório antes era um pouco mais gótica e depois do José ficou um pouco mais minimalista, porque a gente tem um escritório junto, né? Então eu me adaptei um pouco a ele, ele se adaptou um pouco a mim e aí eu decidi decorar utilizando essa paleta de cores. Algumas das peças que eu comprei aqui para o meu escritório foram da Shopee. Pesquisei bastante sobre esse suporte aqui também para deixar o notebook, para deixar o monitor mais alto. Apesar dele ter aqui uma regulagem de altura, eu consigo levantar, consigo mexer ele para os lados assim também. Eu queria isso aqui pela estética, também para colocar livro por baixo, as agendas que estão aqui. Na verdade, depois acabou que eu coloquei foi esse tecladinho. Eu tenho ainda uma vontade de colocar umas prateleiras ali em cima e fazer uma prateleira de teclados, que eu quero ter alguns teclados diferentes. Como agora eu tô bem acostumada com esse teclado aqui, não tô usando outro, aquele tá só de lado ali, então deixei ele ali embaixo, acho que ele fica bonitinho. Eu tinha um notebook da Dell que eu utilizava
para fins pessoais, eu utilizava o do trabalho, que eles emprestam pra gente, e aí tinha os 2 notebooks aqui. Depois que eu comecei a fazer arquitetura e comecei a utilizar programas como o Revit, meu computador não estava me atendendo mais, apesar de ser um computador bom. O José me deu o dele, da Apple, comprou um novo para ele, então eu fiquei com aquele ali. E depois que você entra nesse ecossistema Apple, que você vê as coisas todas funcionando redondinhas, você vai comprando outras coisas, né? Então agora a gente já tem aqui no desktop algumas outras coisas. Teclado, eu tenho esse daqui, que é da Dell, muito bom, por sinal. Ele tem o teclado numérico, que é uma coisa pra mim muito importante. Eu tenho, inclusive, esse tecladinho aqui, ó, que era do meu outro teclado, que eu acho ele muito bonito. Só que sem o teclado numérico eu não conseguia. Eu não dou conta desse teclado que tem os números aqui em cima. Eu não consigo usar isso. Eu preciso usar o teclado numérico separado. Daí essa é uma boa, e ele tem as teclas bem baixinhas. Quando eu tava com a unha grande, era bem legal de digitar. Comprei também o mouse, o José comprou esse aqui pra mim. Na verdade ele encaixa e desencaixa, só que ele não roda bem nesse mousepad aqui. O mousepad é um dos itens que eu queria também, já tinha muito tempo, era esse mousepad de feltro, bem grande. Porém o mouse não funciona bem nele, então eu coloco esse pedacinho de papelão que fica bem feio. Daí no final do dia eu só enfio ele aqui embaixo e é isso. Esse teclado aqui, como ele é bem baixo, esse apoio que era pra ser um apoio de pulso aqui, acaba virando um elevador de teclado. Mas na hora de trabalhar tá tudo certo. Depois no final do dia também eu faço um ajustezinho aqui, coloco ele assim e tá ótimo. Esses itens de madeira, então, apesar de eu ter comprado eles na Shopee, eles não foram baratos. Eu procurei coisas que tivessem uma qualidade boa, que eu fosse usar por muito tempo. Tem um outro item aqui que foi o meu sogro que fez pra mim, que é isso aqui. É um suporte para celular e suporte para caneta. Ele tá fazendo também um suporte para eu colocar meu creme, colocar esses balms. Então essas são algumas das coisas que eu comprei. Quanto à iluminação, uma coisa que eu aprendi tem um tempo é que eu não gosto muito da iluminação central dos apartamentos, né? Esse quarto aqui ele não tem uma luz fria, a luz central dele é uma luz neutra, mas ainda prefiro a luz quente, principalmente para trabalhar, que deixa a gente mais calmo um pouco. Então eu comprei esse tripé aqui, mais moderna, que tem essas regulagens de quantidade de luz, regulagem de temperatura, regulagem de altura, ela tem tudo quanto é regulagem, você pode colocar do jeito que você quiser. E também comprei essa luminária bem amarelinha. Na verdade a lâmpada eu comprei por fora, a luminária ela vem separada. Comprei as duas na Shopee, o preço das duas foi muito bom. Todas as luminárias que eu tenho aqui em casa eu comprei na Shopee. Se a gente pesquisar, a gente acha coisa muito boa lá. Luz é uma coisa que gasta muito dinheiro, se você não pesquisar. Não gastei R$300 de iluminação aqui nesse quarto. É caro, sei que R$300 é muito dinheiro, mas comparado ao que eu poderia ter gasto, poderia ter sido muito mais. Eu ainda acho que a gente vai colocar alguns pontos de luz aqui. Eu quero algumas luminárias a mais ainda, tanto pra cá quanto pra sala, mas ainda não é o momento. É claro que alguém vai começar a furar a parede agora. A organização de cabos é uma coisa muito importante pra gente também. Então, utilizamos essas canaletas, algumas extensões. Tem que ir passando por baixo da mesa também. Vou mostrar com mais detalhe. Porque, primeiro que a gente tem um robô aspirador. Então, se ele ficar passando e se prendendo nos fios, isso é um problema. Segundo que, quando os fios ficam todos jogados, o ambiente fica uma bagunça. E qualquer olhada que você dê pra isso já sobrecarrega a cabeça. E eu não sei o que é com esses trabalhos que a gente trabalha em casa, de home office, que sobrecarregam demais já a cabeça da gente. Então, o escritório tem que ser, pra mim, na minha concepção, um ambiente em que você consegue ter um respiro, assim. Ele precisa ser bem organizado. Um item que eleva bastante a decoração, mesmo que seja uma decoração acessível, igual essa que eu faço aqui em casa, é a questão da textura. Então é legal você brincar com materiais. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu queria esse mousepad aqui de feltro, né? Pela textura dele. Eu já vi muita gente reclamar que acha a textura ruim, é estranho e tal, mas pra mim é uma textura que me agrada. Então eu busquei isso. Madeira. Cada uma dessas madeiras aqui tem uma textura e um acabamento diferente. Isso fica legal, uma contrasta com a outra. É bem legal você buscar as texturas que casem bem umas com as outras, que conversem bem entre si e que deem uma valorizada na sua decoração. Gente, vocês me perdoem se vocês estiverem escutando o meu vizinho furador de paredes, tá bom?
Toda vez que eu vou gravar um vídeo, todas as vezes que eu tô conversando, tem alguém furando a parede. E aí, se eu espero, não acaba. A gente estava falando então sobre textura. Textura é uma das formas mais fáceis de elevar a sua decoração. Ela cria no cérebro da gente uma sensação de contraste. Então, quando você vê que tem diferentes tipos de texturas, que as superfícies não estão todas lisas, não estão todas iguais, que elas foram pensadas, que tem cores sobrepostas umas às outras, que tem uma dedicaçãozinha ali, o cérebro da gente já dá aquele clique de que eu fiz uma decoração, às vezes mais cara do que eu realmente fiz, só porque eu brinquei com texturas. Então, aqui em casa, o que eu pensei em fazer foi misturar a textura de madeira, de metal e de tecido. Falando um pouquinho sobre as personalizações que eu usei aqui, sobre os objetos de decoração. Na estante de livros, o principal item de decoração dela são os próprios livros, mas eu coloco ainda algumas coisinhas que a gente ganha de presente, que a gente pega em viagens. Tem ali também as nossas câmeras, algumas funcionando, algumas não, algumas precisando de conserto. Tem minha coleção de canivetes. Enfim, as prateleiras de livro, as estantes de livros, elas já se decoram por elas mesmas. Coloquei na parede algumas coisas também, porque como eu falei no vídeo da cozinha até, as paredes daqui são brancas e a gente não tem intenção de pintá-las. A gente já pintou elas de brancas, elas eram verdes. Pra ficar assim bem clean, sem precisar fazer muita coisa, deixamos elas brancas completamente mesmo. E aí a fonte de decoração delas são as artes, ou que a gente faz, ou que a gente compra. Aqui, atrás de mim, a gente tem esse quadro que eu me inspirei no Homer Simpson. Isso aqui eu fiz quando o meu emprego anterior estava bem difícil mesmo. E aí é um quadro de cortiça com umas fotinhas dos meninos, mais um print ali de uma música que o José e eu consideramos nossa música. E aí tá escrito lá em cima, do it for them, que é tipo, faça por eles. Ainda continua me inspirando até hoje. Eu vou mudar o microfone para tirar o isolamento de ruído, que eu acho que acabou agora o ruído. Tem aqui em cima um quadrinho. Esse quadrinho eu comprei recente, é um quadro desses verdes mesmo, de escrever com giz. Eu comprei na Daiso. É um objeto de decoração para parede, bem útil, que eu só uso para escrever frases à toa. Esse croquis de uma casa que é de um professor meu da faculdade, veio num kit que a gente ganhou para fazer desenho. O kit fica aqui embaixo da mesa, que é um lugar que não vai ficar tão feio assim para guardar. É toda uma mesa de desenho, então para deixar aqui a gente não tem espaço suficiente para isso. Tem esse calendário, que ele é um calendário bonitinho, que dá para usar infinitamente, comprei na Shopee. Tem esse porta-canetas, que eu também comprei na Shopee, com a textura de madeira diferente das que a gente tem aqui, é feito de MDF, várias canetas ali nele. Tem esse umidificador de ar, que na verdade eu não uso ele como umidificador aqui, porque é muito úmido, eu trago ele mais de recordação mesmo. Eu uso ele para iluminação às vezes, só que agora ele tá fora da tomada ali, porque eu tô sem aquele conector. Esse carrinho, ele é bem interessante. Eu já tinha vontade de ter esse carrinho há muito tempo e é numa das cores que eu usei como base aqui também da paleta. Não usei muito, porque não teve como usar muito também. Eu tinha esse pensamento de talvez pintar a parede nesse tom, um pedaço, não sei. Mas enfim, é um dos tons que eu escolhi como paleta de cor pra cá. E eu uso ele pra guardar o meu material de desenho, que eu não tenho muito. Eu já tive mais antes de mudar pra cá. Agora eu tenho só o básico mesmo, quase não tenho tanto tempo assim mais de desenhar. Pra quem é novo aqui no canal e ainda não sabe, eu curso arquitetura. Sempre foi um curso que eu quis fazer pela arte e pelo ramo da construção. Daí agora eu tô fazendo estágio, na verdade, em obra, como engenharia, mais pro lado de engenharia do que pro lado de arquitetura. Fui efetivada recente, então agora, na verdade, eu sou auxiliar de engenharia. Mas eu gosto bastante dessa área de projeto, de decoração. Estou fazendo alguns cursos na área para ver se eu consigo melhorar nisso. E também daí que vem a ideia de fazer esses vídeos, que eu acho esse assunto muito interessante e bem legal de assistir. Eu gosto de assistir vídeos sobre, então acho relevante.
Daí um pouquinho então sobre as nossas tecnologias aqui, um pouquinho sobre a cadeira. Eu tenho essa cadeira, que não é uma cadeira muito boa, é a cadeira que a gente achou na lojinha aqui, que precisava ser rápido e que cabia. E acabei ficando com ela, ela é meio barulhenta assim e tal, mas eu gosto bastante de sentar cruzando as pernas assim. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu gosto de sentar assim na mesa. E aí, essa daqui tinha braços que dava pra tirar, então foi interessante comprar essa cadeira aqui. O José já fez um upgrade na dele, eu pretendo fazer em breve. A cadeira que eu vou comprar não vai combinar com a cadeira dele, e é por isso que eu ainda não comprei, porque eu fico pensando que vai destoar muito. Eu quero uma cadeira de madeira com couro, então vai ficar bem diferente da dele. Um pouco agora sobre o que a gente tem aqui de tecnologia. Nosso monitor de 32 polegadas é da LG. Ele funciona muito bem para mim, que gosto de editar vídeo e faço essas coisas da faculdade, né? Esses projetinhos, utilizo esses programas tipo Revit, AutoCAD, SketchUp. É muito bom ter um monitor desse tamanho. Eu já vi pessoal falando de, será que não é muito grande? Como é que fica o seu foco? Às vezes eu divido ele até em 4. E é ótimo, eu acho perfeito, pra mim funciona super bem. Eu uso meu notebook fechado, eu não uso ele como tela, até porque a cor dele, a cor do monitor é muito diferente, eu já tentei fazer isso, e aí ficava duas cores diferentes no meu olho, e um é fosco e o outro não é, e toda vez que eu trocava de tela eu tinha 5 segundos de delay ali, acabava que não funcionava direito, então eu uso ele fechado. Como o monitor é muito grande, eu acho que não precisa. O meu notebook, ele é da Apple, é um M1, ele funciona muito bem, como eu disse para vocês, ele me atende muito melhor do que o Dell atendia com o Intel. O processador dele é muito bom, ele não tem ventoinha, então ele não fica fazendo barulho e não esquenta também. Não sei que magia que eles fazem que ele não esquenta. Eu gosto bastante que ele tem toda uma conectividade diferente assim com as outras coisas da Apple. Eu gosto bastante que o ecossistema da Apple se comunica bem, então se eu dou um Ctrl+C no computador, eu consigo colar no celular e vice-versa. Enfim, pra mim funciona super bem. Não tô fazendo propaganda, tá? Tô falando só do que funciona aqui pra mim. Os fones de ouvido deles, o José comprou pra mim pela aesthetic deles e porque o José insiste em falar que eu tenho algum tipo de dificuldade com ambientes barulhentos e esses aqui tem aqueles abafadores de ruído. Então, quando eu vou para uma cafeteria, algum lugar assim, ou até quando ele tá aqui digitando no teclado mecânico dele, perdão, eu coloco, porque daí eu não escuto tanto assim os barulhos. O teclado, devo trocar esse daqui, por enquanto ele tá funcionando bem. Penso também em ter um teclado mecânico, porque eu gosto da aparência deles, gosto também do barulhinho. O mouse é o Magic Mouse da Apple, ele mexe diferente dos outros mouses, ele mexe para um lado e para o outro, para cima e para baixo, quase como um mousepad assim, funciona muito bem também no programa de edição, tá me atendendo bem. Ele é bem pequenininho, eu tô preferindo usar ele com esse suporte assim, que dói menos a mão. Eu conectei o notebook ali, ele já transmite direto pro monitor. Essa bolsinha eu guardo aqui atrás mesmo, que não dá pra ver. É a bolsinha de carregar o notebook. Eu custei achar uma que fosse impermeável o suficiente. Essa daqui passou bastante no teste. Aqui embaixo eu coloco, então, como eu falei pra vocês, a mesa de desenho, algumas folhas que são maiores, são mais grossas, materiais para fazer maquete. Então é isso. Essas são as escolhas que eu fiz aqui para o nosso escritório. Não sei se as dicas ajudaram, se foram úteis em algum ponto. Se vocês quiserem o link para alguma coisa que vocês viram aqui, me avisem que eu procuro. Não vou procurar de tudo agora porque é muita coisa, mas se quiserem de algo específico, só me falar nos comentários que eu dou uma olhada para vocês se ainda tá à venda. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez esse tipo de vídeo. Se curtiram, me contem para eu saber se eu faço mais, se eu não faço. Espero então que vocês voltem para os próximos vídeos e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e me falem o que vocês acharam aqui do setup, o que vocês acham que seria legal que eu mudasse, enfim. Não tá 100% pronto ainda, tem aquele pedaço ali dos instrumentos que ainda vai mudar e provavelmente quando a gente for mudar ali eu vou fazer um vídeo para vocês. O plano é que ele vai caber um pianinho pequeno e que fique organizado, fique bonitinho, enfim, ainda vai mudar um pouco. Mas é isso, até a próxima.
Vejo vocês no próximo vídeo.